aconteceu um derramamento do Espírito de Deus? Deus se manifestou de alguma forma para você, Angus? O batismo do Espírito Santo é o Espírito de Deus habitando em nós, unindo-nos a Jesus Cristo e nos tornando membros de seu corpo, a Igreja, a união mística com Jesus Cristo. O batismo do Espírito Santo inclui, portanto, regeneração, nova vida espiritual, e tem se manifestado em uma vida de boas obras, que inclui confissão de pecados e seguir Jesus Cristo. Confia em mim, não estou tentando fazer furos ou algo do tipo, não estou tentando ser esperto aqui, mas eu tinha uma mente muito cética, e não foi até que tive um enchimento do Espírito Santo, e posso mencionar o dia e a hora e onde eu estava quando isso aconteceu. Me converti mais tarde, aos 17 anos, sendo minha primeira crença. Esse poder de Deus entrou em seu ser? Sim. A experiência que tive foi a fé. Acreditei pela primeira vez que Jesus era o Filho de Deus. Antes disso, vivenciei o que é classicamente chamado de escravidão da vontade, sendo totalmente depravado. Eu não conseguia vir a Cristo e, em um instante, acreditei no Filho de Deus. Essa foi a experiência do o Espírito dentro de mim me justificou, declarando que eu era justo por causa de Jesus Cristo e que pertencia à família de Deus. Porque acreditei por 20 e tantos anos e tive essa experiência de ser cheio do poder de Deus, o que foi absolutamente incrível. E acho que quando você é cheio do Espírito de Deus, algo mais acontece com você. Não se trata apenas de entregar. David, você está cheio do Espírito de Deus? Entregar-se a Cristo é uma experiência incrível, por isso estou te perguntando isso. Sim, as perguntas estão chegando aqui. Deus. Tenho o Espírito Santo do batismo. O que ele falou em 1 Coríntios capítulo 12 é o batismo, ele disse, o batismo do Espírito no corpo. Ou seja, todos, quando nascem de novo, tornam-se automaticamente membros do corpo de Cristo. O que é diferente do que em Atos capítulo 19 fala sobre ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência externa de alguns dons do Espírito Santo se manifestando em sua vida. Então o que ele está falando é sobre a obra de regeneração, que é quando você nasce de novo, então ele iguala a regeneração ao batismo do Espírito Santo. Sim. Sim, então é certo. aí que está a diferença. Certo. O reverendo Geoffrey de Milton Keynes é o próximo na linha. Bem-vindo ao programa, reverendo Geoffrey. Olá. E o que você quer dizer hoje, ou sua pergunta, ou o que gostaria de acrescentar à conversa? Você precisa se manifestar, irmão. Preciso falar com o senhor que está... O senhor precisa falar mais alto. Bem alto. Sim. O senhor que está... Alô? Sim. Pode me ouvir agora? Sim. Consigo. Certo. O senhor ali que creio eu foi batizado pelo Espírito Santo. Não acho que ele tenha sido batizado pelo Espírito Santo. Ele não experimentou o batismo do Espírito Santo. Ok, você pode ter suas próprias ideias sobre isso. Angus afirma ter sido, então qual seria sua próxima posição? Os dons cessaram dos primeiros apóstolos até hoje? E se sim, qual é sua opinião sobre isso? É claro que sim, mesmo hoje. Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre. E Ele está fazendo os milagres. Ele está fazendo as mesmas coisas que os apóstolos fizeram no Antigo Testamento. É por isso que a igreja e as pessoas não acreditam em todo o evangelho de nosso país, por verem o Antigo Testamento como algo distante da atualidade. Ok. Reverendo Geoffrey, ouvi sua pergunta e também a fiz ao Angus no início do programa. E, de fato, é interessante o que Malu lhe disse: se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, é a mesma escritura aqui, Angus. Isso significa que os milagres de Deus que ele realizou por meio do apóstolo no primeiro século chegaram ao fim? Quero dizer, senão, aparentemente não estamos servindo ao mesmo Deus. Mas obrigado, reverendo Geoffrey. Temos que seguir em frente. Agradeço-lhe por isso. Eu aprecio isso. Sim, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Jesus Cristo também é. Não houve milagres nos 400 anos após o último profeta do Antigo Testamento. Não houve milagres. Você estava por perto? No Salmo 74, versículo 9,
é dito que não vemos sinais ou profetas. Também não houve milagres naquela época, pois eles são usados para autenticar novas obras redentoras de Deus e novas revelações. Apesar de não ter havido nenhum milagre nos 400 anos de silêncio, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Após ter vivido 33 anos na Palestina, ele não executa mais os mesmos atos. Há elementos de descontinuidade e continuidade. Embora ele seja o mesmo ontem, hoje e para sempre, isso não significa que ele esteja sendo crucificado hoje. Acho que vocês devem entender. Não, mas se acreditarmos que Deus, especialmente por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio de quem oramos ao Pai pedindo um milagre, e ele acontece, você sabe, não se pode negar isso. Isso é o que eu não consigo entender. É que, você sabe, há algo demoníaco em nós. Quando oramos, por exemplo, além dos que acontecem neste canal, quando eu apenas oro, não sei o que vai acontecer, as pessoas são curadas. Isso eu não professo ser um curandeiro. Estava na República Dominicana trabalhando com os navios de misericórdia. Fui a um vilarejo como cinegrafista, não pregador. Alguém me levou para uma sala. Resumindo, orei por uma menina de 15 anos, a pedido deles porque sua mãe estava fora de controle. Descobri depois que, ao orar, pedi simplesmente: Senhor, sou humilde. O que posso orar? Orei por sua cura. Notei que ela estava coberta de furúnculos da cabeça aos pés e deitava-se calmamente. Orei por ela e então virei-me sorrindo e disse: Senhor, o que fará depois? Dê a ela um copo de água. E foi o que ocorreu. Proporcionei-lhe um copo d'água. Parti do vilarejo e retornei 2 ou 3 dias depois. Informaram-me então que a menina havia falecido horas antes. Foi por isso que a mulher estava fora de si, porque aquela era sua filha. Eu não sabia que quando o poder de Deus e uma força elétrica que estava dentro de mim saíram através de minhas mãos, e a menina sobreviveu. Isso é algo que jamais esquecerei. Eu era demoníaco? Deixe-me colocar desta forma. As Escrituras afirmam que os milagres são os sinais de um verdadeiro apóstolo, e não encontramos nada nas Escrituras sobre a eletricidade fluindo através das pessoas. Eu desejo seguir a palavra de Deus, pois sei que serei julgado por ela no último dia. Minha teologia se baseia unicamente nas Escrituras, que são inspiradas por Deus e são úteis para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus esteja completo e preparado para todas as boas obras. Portanto, nada mais é necessário. Mais as Escrituras e o Espírito Santo. O que dizer do Espírito Santo? Ele nos ilumina e nos capacita a viver com base nas Escrituras. O Espírito Santo possui o poder de curar e manifesta-se de maneiras surpreendentes. Há 20 anos, eu teria concordado com você se isso não tivesse acontecido comigo. No entanto, eu não procurei por isso, nem transformei em uma doutrina ou ministério. Na época, eu estava na região do Haiti, onde as pessoas sofriam com fome e doenças. Deus me disse: você fará grandes obras. Eu jamais negaria o poder de Deus agindo através de mim. Alguém, muito menos eu, qualquer um. Lutero teve um debate com Erasmo, e Erasmo se propôs a provar que o homem tem livre arbítrio para determinar se é salvo ou não. E Lutero disse a Erasmo: quero que você prove o livre arbítrio não com base no que você faz ou no que alguém disse, mas com base apenas nas Escrituras. Lutero então disse a Erasmo: eu lhe peço que me dê as Escrituras, e você me dá a experiência, ou o que Crisóstomo disse, ou Jerônimo. E precisamos de uma escritura clara para provar que os milagres em nossos dias, mas isso não aconteceu. Temos mostrado, a partir das Escrituras citadas, que sugerem que milagres e sinais não deveriam acontecer, que em 2 Coríntios 12 é mencionado que os sinais de um apóstolo foram realizados por ele entre vocês. Portanto, ser um apóstolo significa ter o poder de realizar esses sinais.